Graça e paz, um bom dia, um dia maravilhoso que o Senhor nos concede, né, depois de uma noite maravilhosa de sono, que eu tenho certeza que Deus também concedeu a você. Meu nome é Alan Conte Júnior, eu sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso, aqui em Guarulhos, e eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui compartilhando com você um pouco do que Deus tem nos ensinado dia após dia. Então vamos pegar nossas Bíblias, tirar a poeira dela, ou espero que não tenha poeira na sua, apesar de que aqui os meus livros pegam poeira mesmo que sendo usados o tempo todo, porque parece que aqui é a casa da poeira. Mas enfim, vamos ler a Bíblia e entender um pouquinho o que Deus quer falar conosco hoje. Bom, vamos meditar então no nosso texto de hoje, no nosso vídeo de hoje, que se encontra no Salmo 4, versículo 2. Vamos dando prosseguimento à nossa meditação no livro dos Salmos, no seu capítulo, ou no caso, no quarto salmo, já que os salmos não são exatamente divididos em capítulos, mas é como se fossem poemas, né? E orações, eles eram como se você abrir um livro de poesias. Poema você vai ver que é o primeiro poema, segundo poema, e não por capítulos em si. Então nós vamos aqui no quarto salmo do livro, no seu segundo versículo, debaixo do tema Até quando amareis a vaidade? Leamos então o que diz a santa palavra do nosso Deus. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Embora nós já saibamos e vimos no vídeo passado que Davi vai sair vitorioso dessa situação onde ele se encontra hoje, nós ainda vamos poder aprender mais coisas com este salmo. Na verdade, nós sabemos o que aconteceu, o início e o fim da história, e agora nós vamos compreender, né, versículo a versículo aqui, em cada um dos vídeos, quais foram os motivos que levaram a Deus dar vitória a Davi, que é uma obediência, que é sinceridade, entre outras coisas. Nós vamos ver, vídeo após vídeo, que Deus ele não simplesmente pegou uma situação e transformou a situação de uma hora para outra, assim, de uma maneira desconexa, não. Deus agiu dentro de uma lógica. Ele sabia o coração de Davi, conhecia o coração de Davi. Então trabalhou na vida de Davi nessa situação. E aí livrou Davi da morte, porque ele conhecia o coração do servo dele. Então nós vamos ver nessa reflexão justamente isso. Principalmente nesse versículo 2. O que aconteceu com ele e como ele reagiu à situação. Para que na nossa vida, né, durante os nossos momentos de vida, nós possamos saber e ver e agir da maneira que Deus aprova. Então nesse relato aqui, mais uma vez, nós vamos ver uma desobediência do povo contra o seu Deus. Embora aqui o texto seja explícito quando fala de Davi e não de Deus, nós podemos subentender que Davi foi o rei que Deus havia escolhido para o povo de Israel. Se formos voltar no passado e nos lembrarmos da época quando Saul reinou, na verdade o rei escolhido por Deus, algum tempo depois, foi Davi e, como crença minha própria, Davi era provavelmente o primeiro rei de Israel. Israel foi e se adiantou diante de Deus, pedia um rei, e por erro do povo, Saul foi ungido. Mas eu creio que era para ser Davi o primeiro de todos. Mas enfim, ficamos com a Bíblia, Saul foi o primeiro, Davi foi o segundo. Então Davi é ungido por Samuel para tomar essa posição diante do povo e anos depois ele vai assumir como rei. Então quando Davi finalmente sobe ao trono, ele vai reinar como Deus deseja. Infelizmente, é claro que Davi erra, peca e tem falhas. Isso é sem dúvida, e ele tem aquele erro com Batseba que quase destrói o reinado dele. Mas ele se arrepende, se redime dos seus erros, pede perdão a Deus, como ele havia sido indicado pelo profeta Natan. E aí Deus ainda vai permitir a consequência do pecado, é óbvio, mas as coisas melhoram. Então nós vemos que o povo, nesse momento aqui do nosso salmo, ele está indo diretamente contra Deus. Pois foi Deus quem escolheu o rei para estar ali. Então Davi era um homem com defeitos e erros? Era claro que sim. Porém, também era um homem fiel ao santo de Israel. Nesse momento, o povo seguia Absalão, que era o filho mais velho de Davi, como se ele fosse um rei ungido para depor seu pai. Eles não tiveram nem a decência de consultar um sacerdote, profeta a respeito desse fato. Somente seguiram um homem que ganhou seus corações com palavras. Então começaram a difamar aquele que anteriormente os havia conduzido a uma era de prosperidade, vitória e relativa paz, que é o que Davi vai falar no início do Salmo, né, que estavam convertendo a glória dele em infâmia.
Então, o grande homem de Deus, triste, porque até o povo, o seu povo, aquele pelo qual ele mesmo lutou, tinha se virado contra ele, apela a Deus em uma confissão ousada. E diz que até quando amareis a verdade e buscareis a mentira? Aí ele fala do povo, né? Absalão havia conquistado seus corações, porque ele sabia exatamente o que eles queriam, que era poder, fama, dinheiro, ou às vezes estavam sem nada para fazer mesmo. Qualquer coisa ali serviu para os tirar do caminho certo e os colocar num caminho tortuoso. Infelizmente é o que acontece com a gente hoje, quando nós damos ouvido a falsos profetas, a homens que sobem no púlpito para falar o que nós desejamos ouvir e não o que a palavra de Deus quer falar conosco. Né, como o próprio apóstolo Paulo vai falar, que alguns ajuntarão mestres para si. Davi então foi perseguido por aqueles que um dia o admiraram. Isso nos mostra que não importa também o quão bons somos para as pessoas ou o quanto fazemos por elas, no sentido benéfico, né? No final das contas, somente um nunca vai nos abandonar e nunca vai nos perseguir. É Deus. Ele esteve com o rei nos seus piores momentos, e isso fica claro diretamente nesse salmo. Então o rei depositava sua fé em Deus, e somente em Deus. E é por isso que ele saiu dessa situação com a maior vitória que um cristão pode ter em sua vida. Que não é permanecer vivo, não é enriquecer, nem qualquer outro tipo de questão. A maior vitória que um cristão tem na sua vida é obedecer a Deus plena e retamente, em meio ao sofrimento, caos, perseguição, tristeza, morte e dor. Não importa o que aconteça, a maior vitória que um cristão adquire, segundo a palavra de Deus, é simplesmente obedecer ao seu Deus. Amém? Vamos orar nesse momento e encerrar esse vídeo. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça. Eu te louvo, Pai querido, porque Tu tens sido para nós, ó Deus, o que o Senhor sempre foi, um Deus maravilhoso, bondoso, todo-poderoso. Peço perdão pelos meus erros e pecados, perdão pelos erros e pecados de quem nos ouve. Peço, ó Deus, que o Senhor sempre nos lembre que o Senhor é o nosso bem mais precioso, ó Deus querido, e nada nos céus e na terra pode se comparar à sua grandeza, Pai amado. Peço que o Senhor crie em nós um coração, ó Deus, que seja igual ao Teu, e que nós possamos viver uma vida buscando a Ti e não as coisas desse mundo, Pai querido. E que passe para bem longe de nós as pessoas que querem nos levar para longe de Ti, Pai querido. Eu te louvo por tudo, te agradeço por ser tão bom, por Jesus o Santo. Amém, amém, amém. É isso aí. Agradeço você pela sua participação, colaboração conosco. Que Deus lhe abençoe, proteja, guarde. Seja feito somente a vontade dEle em nossas vidas. Agradeço você por vir até aqui conosco. Fica com Deus. Falou!